Olá, esse é mais um vídeo da disciplina de Cálculo Fundamental. Hoje a gente volta a falar de equações, só que a parte 3. A gente vai falar sobre a solução de equações por meio de gráficos. Só relembrando rapidamente, nos vídeos anteriores sobre equações, no primeiro a gente falou sobre definição e propriedades, além da verificação de uma solução de equações, tá? Relembramos aqui, né, as propriedades e como se verifica se uma solução dada é de fato solução da equação. Na parte 2, falei sobre equações lineares com uma única variável. Tá? Então, uma equação que tem a forma ax mais b igual a zero, tá? Onde a e b são números reais e a diferente de zero. Então, a gente relembrou que encontrar a solução de uma equação linear como essa equivale em reescrever a equação, né? Encontrar a equação equivalente até que ela tenha a forma mais simples possível, que equivale a já ser a variável isolada. Tá? Então, por exemplo, aqui um 2e menos 4 igual a zero, onde eu somo 4 em ambos os lados da igualdade, fico com 2e igual a 4, é uma equação equivalente. Eu divido por 2 ambos os lados da igualdade, tenho z igual a 2, que é uma equação equivalente, que já é de fato a solução da equação inicial. Fiz outros dois exemplos com vocês e agora a gente fala sobre solução de equações por meio de gráficos. Eu vou mostrar a ideia usando uma equação linear e depois uma equação quadrática. Aqui a equação é 2x menos 5 igual a zero. Se a gente usar a metodologia do vídeo anterior, né, eu somo 5 em ambos os lados da igualdade, então o 5 do lado esquerdo vai cancelar, vai sobrar só 5 do lado direito, e depois, por fim, eu divido por 2 ambos os lados da igualdade, chegando no resultado de que x é igual a 5 meios, ou 2,5 se eu fosse escrever na forma decimal. Tá? Então, uma equação simples de se encontrar a solução pelos métodos usuais. Essa figura que eu coloquei aqui, né, mostra o gráfico da função y igual a 2x mais 5. Tá? Quando y for zero, eu tenho exatamente essa minha equação a qual eu quis encontrar a solução. Tá? Então, simplesmente, no lugar aqui do zero, eu coloco y. Então, y igual a 2x menos 5. Tá? Essa reta aqui representa essa função y igual a 2x menos 5. Depois a gente vai, num conteúdo posterior, lembrar que isso aqui é uma equação de uma reta, que é exatamente o que eu tenho representado aqui nesse plano cartesiano. Tá? Muito bem, como estava dizendo, eu fiz essa figura no Wolfram Alpha. Eu vou mostrar depois para vocês durante a aula como se faz esses gráficos. Esse foi o input, ou seja, a equação a qual eu quero ver a representação gráfica, e ele fez a representação aqui no plano cartesiano. Tá? Notem, né, que a solução que eu obtive aqui, x igual a 5 sobre 2, ou 2,5, é exatamente o valor aonde a reta corta o eixo do x, ou seja, é o valor quando y é igual a zero. Tá? As coordenadas desse ponto aqui são 5 meios e 0. Lembrando que aqui eu tenho xy. Tá? Então, se eu tiver essa função, tá? Essa equação de reta, tiver o gráfico da reta, através desse ponto de intersecção, eu sei exatamente qual é a solução da minha equação original. Tá bom? Então, isso é útil quando eu tenho gráfico ou quando eu quero uma interpretação um pouco mais precisa da minha equação original, quando ela tiver um significado físico, por exemplo. Tá? A ideia para quando eu trabalho com uma função quadrática é semelhante. Então, aqui eu tenho a minha função, a minha equação 2x² menos 3x menos 2 igual a zero. Eu quero encontrar a solução para essa equação. Tá? No vídeo a seguir eu vou falar sobre solução de equações quadráticas, a gente só tinha falado de equações lineares, mas a ideia
é fácil de se entender e a gente vai ver aqui nesse exemplo como se faz de uma das maneiras, tá? Então eu vou fatorar esse meu polinômio, né, que é o lado esquerdo aqui dessa equação, tá? 2x² menos 3x menos 2. A gente já viu em aulas anteriores como se faz isso, fatoração de trinômios, tá? Então eu posso reescrever esse trinômio como x menos 2 que multiplica 2x mais 1. E isso é igual a zero. Quando eu fatoro esse polinômio dessa maneira, e reescrevo a minha equação dessa maneira, eu posso pensar nas soluções dela, né, olhando aqui essa equação que eu deixei em preto, separadamente da equação que está em vermelho. Tá? Então, se eu olhar aqui em preto, x menos 2, se isso for igual a zero, eu vou ter essa igualdade da equação original. Tá? Se o que tiver em vermelho também for igual a zero, eu também tenho zero da equação original. Então, se A vezes B é igual a zero, A é igual a zero ou B é igual a zero. Então, aqui eu posso, né, associar esse x menos 2 ao A aqui dessa regrinha e o que está em vermelho, 2x mais 1 ao B. Tá? Então, ou isso é zero, ou x menos 2 é zero, para que eu tenha igualdade a zero, ou 2x mais 1 é zero. Ou seja, essa equação de segundo grau vira duas equações de primeiro grau, duas equações lineares, tá? Que eu consigo resolver de forma rápida. X menos 2 igual a zero significa que x é igual a 2. E 2x mais 1 igual a zero implica que x é igual a menos meio. Tá? Então vejam que a minha equação quadrática, que envolve x ao quadrado, tem duas soluções. Uma delas é x igual a 2, outra delas é igual a x menos meio. X igual a menos meio. Bom, como fica isso lá na nossa interpretação gráfica? Bom, também usei o Wolfram Alpha, tá? Mas essa equação é representada por uma parábola, a gente já deveria lembrar, bom? Então aqui está a minha parábola. E notem novamente, né, que eu coloquei aqui y igual a 2x² menos 3x menos 2, que é exatamente o lado esquerdo aqui da minha equação, tá? Então, quando y for igual a zero, eu caio na minha equação original. Bom? E notem que, novamente, os pontos no eixo x que a curva corta o eixo, né, são exatamente as soluções da minha equação. Tá? X igual a menos meio e x igual a 2. Tá? Menos meio e 2. Ok? Para resolver essa equação da maneira como a gente fez aqui, é necessário fatorar a equação original, tá? A fatoração desse trinômio. No próximo vídeo a gente vai ver como se resolve isso por outros métodos. Né? Dá para fazer completando o quadrado em alguns casos, dá para fazer por Bhaskara em outros, tá bom? Então os gráficos eles ajudam muito na obtenção das soluções das equações, sejam elas lineares ou quadráticas, e, como eu disse, em situações posteriores, essa análise gráfica vai enriquecer aí a nossa compreensão, principalmente quando as equações estiverem representando situações físicas ou modelos físicos. Bom, é isso, pessoal. Na lista que eu vou disponibilizar para vocês terão exercícios semelhantes, ok? Então, até o próximo vídeo.